Olá, tudo bem? Você saberia identificar quais são as bruxas da atualidade? Eu quero te relembrar um fato histórico que aconteceu muito na Europa durante a sua história de evolução. Havia uma rua numa dessas cidades e, e nessa rua muita gente estava morrendo por uma doença que acabavam que muitos acreditavam ser praga ou uma coisa do diabo ou algo parecido, né? E com o tempo, alguns descobriram que nessas ruas, onde havia mortes, havia uma casa que ninguém estava morrendo, né? Alguém sempre se salvava. E daí muitos acreditaram que essas pessoas que não morreram estavam ligados à bruxaria ou até pacto com o diabo. Então, esse era o raciocínio da época. E aí o que fizeram? Pegavam essas mulheres ou membros dessas famílias e jogavam na água do rio mais próximo. Se essas pessoas boiassem, era sinal de que eram bruxas ou ligadas com o diabo. Ninguém acreditava que algumas pessoas simplesmente sabiam nadar. Não tinha esse pensamento sistêmico, analítico, né? E matavam. Mais ainda, quando sabiam que nessa mesma casa, essas pessoas, eles tinham gatos. Um gato normal. Gato eram sinais de bruxaria naquela época, diferente de hoje. Ou seja, eles acreditavam que casas que não eram contaminadas era porque tinha bruxas que boiavam ao entrar na água e tinham gato. Essa era a verdade absoluta para justificarem a morte daquelas pessoas. Com o tempo, descobriu-se que essas pessoas dessas casas não morriam porque a pandemia ou doença não atingia aquelas casas, porque aquelas casas eram mais limpas e não tinham ratos, porque os gatos matavam os ratos. Então, com o tempo foi essa a conclusão. Logo, era uma doença transmitida pelos ratos. Tá? Muita gente foi morta ou queimada viva devido a essa ignorância no passado da nossa humanidade. Entendem a preocupação disso? E se eu e você não estudarmos, nós estamos diariamente mandando gente para a fogueira ou para outras situações piores. Não podemos, em hipótese alguma, dar autoridade a nenhum político ou quem fale algo que a gente não sente a bunda e formos estudar e validar. Tenhamos pensamento crítico. Se não fizermos isso, nós faremos parte da própria praga. Lembre-se disso. Espero que tenha gostado dessa reflexão da semana. Obrigado.